Boa tarde, Panteras! Hoje vamos falar de um tema que tira o sono das pessoas, que chama-se endividamento. Hoje a gente vai falar sobre algo que assola 78% da população brasileira. E isso é um alerta. E por muito tempo eu fiquei pensando assim, né? O quanto contar minha história, o quanto explicar sobre todo o processo que eu vivi do endividamento. E às vezes as pessoas têm vergonha de assumir que estão endividadas. As pessoas têm vergonha de assumir que falta dinheiro para viver a vida que elas sonham. Então, como o meu compromisso é sempre com a verdade, eu falei, eu vou trazer mais esse tema. Eu tenho muita aluna, tenho Pantera Negra que me pede para falar sobre isso. Porque aqui vem um ponto muito interessante sobre o endividamento. O ponto interessante do endividamento é que às vezes a pessoa está endividada e ela aparentemente tem uma boa vida. Ela é uma pessoa que tem dinheiro para fazer uma mentoria, ela é uma pessoa que tem dinheiro para comprar um carro, ela é uma pessoa que tem uma casa. Então, há muito tempo, o endividamento deixou de ser sinal de pobreza. Há muito tempo, o endividamento, ele deixou de ser sinal de eu não tenho uma vida confortável, uma vida que outras pessoas olhem e às vezes até desejem a minha vida. Então, a gente vai falar hoje sobre endividamento na nossa hora da caça, porque quando eu olho para minha história, e eu fui essa pessoa, eu fui a pessoa que era endividada, mas ia para Disney, eu era a pessoa que eu era endividada, mas eu estava sempre fazendo curso ou mentoria, eu era a pessoa que eu era endividada, mas comprei minha casa própria, eu era a pessoa que era endividada, mas andava de carro zero. Então, é um tema extremamente necessário. Enquanto vocês vão fazendo a energia de troca, enviando, clica esse aviãozinho, vamos enviar. Porque, gente, endividamento... Eu tô aprendendo com a minha terapeuta, Paula, que obesidade é uma doença. E eu estou aprendendo que é uma doença crônica e que eu preciso cuidar, né, da minha saúde, olhando para essa doença. E aí eu quero dizer uma coisa para vocês, endividamento também é uma doença. É uma doença mental, é uma doença emocional. E já foi-se o tempo que a gente achava que endividamento era uma questão de inflação, era uma questão de banco, era uma questão de ganho pouco. Eu mesma fui uma pessoa endividada que tinha uma renda como diretora de 20 mil reais. Então, endividamento é uma doença. E a gente vai precisar começar a olhar para isso, começar a entender que essa doença destrói casamentos, que essa doença destrói famílias, que essa doença destrói negócios, destrói empregos. Essa doença destrói vidas. A gente vem vivendo um momento que, se a gente pesquisar só um pouquinho sobre por que as pessoas tiram a própria vida, e vocês vão descobrir que o endividamento está entre o topo dessas doenças. Então, a gente vai falar sobre isso. E mais do que tudo, eu vou trazer para vocês tudo que eu entendi no meu processo de cura. Então, agora eu tô fazendo o meu processo de cura em relação à obesidade, mas graças a Deus eu já fiz o meu processo de cura em relação ao endividamento. E eu quero conversar com vocês sobre isso. Como essa é uma live extremamente importante, eu gostaria de pedir para essas pessoas que já estão aqui comigo, que vocês enviem para o maior número de pessoas possíveis, porque se a gente for pegar os dados do próprio IBGE, do próprio Banco Central, se a gente está falando que 78% das pessoas do Brasil estão endividadas, a gente está falando o seguinte, ó, a cada 10 pessoas que você conhece, 8 vivem essa doença.
Então, a gente tá falando de algo sério. Então, eu vou dar boas-vindas para as minhas panteras, para quem tá chegando aqui comigo. E eu gostaria que vocês enviassem. E eu vou fazer o seguinte. Se a gente bater 100 pessoas, eu vou deixar a live gravada hoje. Porque veio muito forte no meu coração. Antes de entrar com vocês, eu tava conversando com uma mãe, uma aluna, que perdeu o filho essa semana. E me veio muito forte no coração da gente falar mais sobre isso, para que a gente realmente entenda que a prosperidade, ela é um sentimento e a gente precisa construir isso, não só na nossa vida, mas na vida das pessoas que passam pela gente, na vida das pessoas que trabalham com a gente, da pessoa que você encontra no trânsito, da pessoa que trabalha na sua casa. Então, eu realmente vou abrir uma exceção. Falei que a hora da caça não ficaria gravada, mas me veio muito forte agora no coração de deixar. Então, se a gente bater 100, me ajuda aí, a gente vai deixar essa live gravada. Então, bora lá. Boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde, Flávia, Suzy. Boa tarde, Silvia, Cris. Boa tarde, Albanita. Quem mais tá aqui? Nayara. A Sabrina hoje, minha xará, me deu até ideia de um post. A Aline, sejam todos muito bem-vindos. Sócrates, nosso pantero fugido tá aqui. E bora começar a nossa live, gente? Falar desse assunto tão importante? Primeira coisa, eu coloquei, no sábado para vocês que eu me permiti descansar. Boa tarde, Maildes. E por que eu me permiti descansar? Porque eu vou contar ao longo dessa live algumas características das pessoas endividadas. Algumas características que talvez peguem você ou você consiga identificar, às vezes, até no seu marido, até na sua irmã, em alguém que você ama. E não saber descansar é uma característica das pessoas endividadas. É uma característica das pessoas que elas acreditam que fazer vai fazer com que elas tenham dinheiro. Vai fazer com que elas enriqueçam, vai fazer com que elas atinjam a liberdade financeira delas. E essa era eu. Então, como eu estava falando, o endividamento, ele é uma doença. E eu vou começar a tratá-lo nesse Instagram como uma doença. E ele é uma doença que te afasta da prosperidade. Como assim? Eu era uma pessoa endividada, mas a gente podia dizer que eu era uma pessoa falsa próspera. Vamos entender. Existe um tipo de endividamento que é aquela pessoa que ela é endividada, o nome tá sujo, ela não tem crédito na praça, ela não tem condições nenhuma, assim, ela não tem cartão, ela não tem cheque, ela simplesmente é uma pessoa sem condições financeiras para se desenvolver. Por quê? Porque ela realmente tá lascada. Deixa eu arrumar aqui que meu vestido acho que tá aparecendo demais. Ela realmente é uma pessoa que tá com o nome sujo, ela não tem crédito em banco, ela não consegue de forma nenhuma realizar os sonhos dela. Então vamos dizer que essa pessoa é endividada nível 5. É aquela pessoa que é muito endividada. Ela é uma pessoa que ela realmente, assim, ela não tem condições nenhuma de começar a prosperar se ela não buscar ajuda. Aí vamos dizer que existe um segundo nível, vamos por 3 níveis, existe um segundo nível do endividado, que é aquele endividado que ele não tá com o nome sujo, então de alguma forma ele dá seus pulos, de alguma forma ele dá seu jeito, e ele consegue ali, sabe, na negociação, ele tem comunicação, ele tem negociação, ele vende alguma coisa, ele se vira nos 30, e aí ele até atrasa
Acho que meu dente sujou. Ele atrasa os pagamentos. Ele é aquele endividado que tá o tempo inteiro no limite, sabe? No limite, no limite. Mas ele não tá com o nome sujo. E tirando os atrasos que às vezes ele comete, ele tá em dia com as pessoas. Ele paga fornecedor, ele paga o time, ele paga uma mentoria atrasado. Ele, na realidade, ele se torna... Deixa eu ver se eu consigo... Eu mudei de tripé, gente, acho que é por isso. Ele até atrasa um pouquinho, mas ele tá sempre cumprindo. Esse é o nível de endividado nível 2. E aí, a gente tem o nível de endividado nível 1, que era o meu. O nível 1, que pra mim é o pior de todos, e você vai entender por quê, é o falso endividado. É o falso próspero. Ele, no fundo, ele não é nada, porque ele nem é próspero e nem ele se assume endividado. Ele é aquela pessoa que finge ter uma vida que ele não tem. Então, quem é essa pessoa? Ela tá com o nome limpo, ela tem limite, ela tem cartão de crédito, ela viaja, ela tem carro zero, ela tem uma boa vida. Se você olhar no Instagram dela, ela tá aparecendo que tá assim, sabe? Vivendo extremamente bem. Quem olha de fora nem imagina que essa pessoa não tem dinheiro. E eu era a endividada nível 1. Eu era essa pessoa, a falsa próspera. Eu era aquela pessoa que quem olhava de fora achava que eu tinha muito dinheiro. Eu ia pra Disney todo ano. Eu fazia cursos, eu fazia mentorias, eu fazia tudo. E aqui eu vou te explicar por que essa é a pior. Porque o nível 3, que é aquela pessoa que tá com o nome sujo, aquela pessoa que não tem crédito, aquela pessoa que não tem limite nenhum, ela já perdeu até a vergonha, sabe? Ela já não tem nem honra mais. Ela já nem liga de falar que ela não tem dinheiro. Ela já se sente a pessoa, ela já assume. Ah, não tenho dinheiro mesmo. Gente, deixa eu limpar meu batom aqui, aguenta aí. Porque toda hora eu olho e meu dente tá sujo, ó. Sujei de batom. Ela, deixa eu acender a luz aqui, que acho que foi escuro. Ai, meu Deus. Olha eu fazendo arte. As coisas estão fora do lugar aqui. Deixa eu pôr, acho que também tá escuro aqui. Vê se melhora. Ela é aquela pessoa que ela já perdeu a coragem, ela já assumiu que ela é endividada. Ela é aquela pessoa que pra ela tanto faz como tanto fez. Ela não tem, sabe assim, a gente costuma falar que essa pessoa não tem nem vergonha na cara mais. O segundo tipo é aquela pessoa que ela, pelo menos, se importa, ela tem honra, né? Acho que melhorou agora. Ela tem honra pelas pessoas que ela trabalha, ela tem honra com aquilo que ela faz. E qual que é a verdade? A verdade é que a pessoa número 1, né, esse nível 3, que eu já não tô nem aí, esse nível 3 jamais vai ser dono de negócio. Esse nível 3, que é o nível eu não me importo, esse nível 3, que é o nível tô com o nome sujo mesmo, dane-se, a culpa é do governo, a culpa é da Bolsa Família, a culpa é do não sei o que lá. Essa pessoa, ela nasceu num ambiente tão escasso que ela precisa trabalhar tanto a mentalidade dela que ela não consegue nem se enxergar dona de um negócio. E normalmente essa pessoa acaba trabalhando aonde? Em subempregos. Essa pessoa não cria uma carreira. Essa pessoa, ela não olha para a vida dos sonhos dela. Ela vive no primeiro lugar do dinheiro, que é o lugar da sobrevivência. Ela é uma pessoa que vai passar a vida inteira fazendo dinheiro para sobreviver. Eu acredito que a maioria que está aqui comigo nessa live não está nesse lugar. Quem está neste lugar, quem deve estar aqui comigo nessa live, é o nível 2 e o nível 1. O nível 2, ele, né, como eu falei, ele não tá com o nome sujo.
Ele é uma pessoa que ele negocia, que ele tenta ali dar os seus pulos, ele faz dinheiro, ele paga isso, aí ele deixa de pagar aquilo, aí ele paga aquele outro, aí ele compra essa mentoria, aí ele para de pagar outra mentoria, ele tá sempre jogando. E por que essa pessoa não é pior do que eu era? Porque essa pessoa, pelo menos, ela assume que ela está vivendo a corrida de ratos e que ela precisa ficar jogando, escolhendo entre uma coisa ou outra. A pessoa do nível 2, ela é uma pessoa que ela já consegue pensar e empreender. Só que ela só vai começar a enriquecer se ela assumir responsabilidade. E já começa a pegar aqui, porque eu vou te trazer hoje os 4 passos do endividamento para você zerar com ele de uma vez na sua vida e ter o dinheiro que você deseja. Essa pessoa, ela já entendeu, ela é consciente, ela tem um problema consciente, então ela sabe, exemplo, que ela tem uma parcela de 2.000 para pagar. Gente do céu, o tema incomoda tanto que eu não consigo ficar sentada. Ela tem uma parcela de 2.000 para pagar. E nessa parcela de 2.000 que ela precisa pagar, ela tem um problema, que é: eu pago o plano de saúde ou eu pago o supermercado? Eu pago o aluguel da casa ou eu pago o fornecedor que veio fazer alguma coisa? Então essa pessoa, ela está num nível de consciência que ela está sem dinheiro, ela não faz dinheiro suficiente para a vida que ela deseja, mas ela está o tempo inteiro jogando, ela está o tempo inteiro negociando. E isso vai desenvolvendo nela boas características, porque ela vai sendo uma pessoa que, quem já ouviu falar do bom de lábia? Ela vai se tornando o que grande parte do brasileiro chama de malandro. Aquela pessoa que, quem é o fornecedor mais chato que eu tenho? Ah, é a Sabrina. Então deixa eu pagar a Sabrina para ela parar de encher o saco. Deixa eu... Ai, olha, mas a Joana, ela é boazinha. Então eu vou procrastinar a Joana porque a Sabrina é mais chata. E aí eu pago a Sabrina. Então essa pessoa, ela já é a malandra. Ela já é a pessoa que fica jogando para decidir quem ela paga. Mas ela não esconde de ninguém que ela faz escolhas. Ela não finge ser algo que ela não é. Ela assume. Sabe, quem já ouviu aquele ditado, ou já ouviu, né, ou já falou? Devo, não nego, pago quando puder. Né? Eu tinha uma amiga que ela achava bonito falar isso. Devo, não nego, pago quando puder. E ela achava que era bonito falar que eu não tenho dinheiro, eu não consigo essa mentoria, eu não consigo essa casa, eu não consigo fazer um curso, eu não consigo viajar, eu não consigo porque eu não tenho dinheiro. Então a pessoa, ela entra num lugar que ela acha bonito falar que não tem. E ela acha normal. E aqui, a primeira coisa que eu quero que vocês anotem é que nem tudo que é normal, nem tudo que é comum é normal. Então, eu vivia num ambiente com esses 2 grupos de pessoas. O primeiro grupo que não pagava mesmo e não tava nem aí, que não pagava e deixa o nome sujar e, né, falo palavrão aí, dane-se. E o segundo grupo, que era o grupo que ficava fazendo jeitinho, fazendo joguinho para conseguir pagar. E por que eu falo que o meu nível de endividamento era o pior? Porque eu era a pessoa com grande potencial. Eu era a pessoa com extrema qualificação. Eu era a pessoa extremamente capacitada para fazer muito dinheiro. Mas eu me enganava. Eu fingia que era normal pegar empréstimo. Eu fingia que era normal ficar pedalando cartão de crédito. Eu fingia que era normal
E aqui você vai entender. Se você é o nível 1 de endividada, a pessoa que finge, é porque você é uma pessoa que tem um puta potencial e não se reconhece. E esse é o lugar mais desafiador de todos. Porque talvez, na sua crença, a primeira pessoa que tá com o nome sujo e não liga pra nada é uma pessoa sem vergonha. A segunda pessoa pra você talvez seja a malandra. Seja aquela pessoa que fica toda hora dando jeitinho. Só que pelo menos essas duas pessoas tomaram a decisão de quem elas são. E o lugar do endividamento que eu me comportei por quase 40 anos era o pior lugar de todos. É o lugar que você tem potencial para fazer milhões. É o lugar que você tem potencial para contribuir com a vida de milhões. É o lugar que você tem potencial para mudar a sua vida, a vida da sua família. Mas você tá aceitando mentir. Mentir para você que tá tudo bem você ir para Disney e pegar mais um empréstimo para isso. Tá tudo bem você comprar uma mentoria, um curso, um mastermind e se embolar toda para pagar. Tá tudo bem você, a hora que aperta, ir lá pedir dinheiro para sua mãe e para sua irmã, que era o que eu fazia. Panteras, não tá tudo bem. Não tá tudo bem. Estar endividado é comum, mas não... Voltei. É comum, mas não é normal. E eu vou pedir que vocês, mais uma vez, enviem um aviãozinho, principalmente chegou muita gente agora, porque se essa live bater 100 pessoas, eu vou deixar a live gravada. Porque falar de endividamento num país que finge que não é endividado é um assunto sério. E eu, esses dias, pensando como eu posso contribuir mais, o que eu preciso falar mais, quais são os assuntos que eu preciso trazer mais, o que mais vem no meu campo, o que mais vem na minha cabeça é: lembre elas que não é normal não ter dinheiro. Lembre elas que não é normal estar endividada. Lembre as pessoas que não é normal viver limitado seus sonhos. Não é normal, é comum, mas não é normal. E aí veio a ideia dessa live essa semana pra mim no campo. De eu falar pra vocês o quanto eu me enganava. O quanto o empréstimo que você pega no banco, aquele limite do cartão que você usa, ele é algo ilusório para que você não olhe para o verdadeiro problema. E aí eu vou entrar agora na cura do endividamento. Vocês querem? Querem a cura do endividamento? Porque, como eu falei, tanto é verdade que a maioria de vocês está no meu grau de endividamento, no grau 1, que a gente está em quase 70 pessoas, e isso significa para mim que pelo menos 50 pessoas nessa live estão endividadas. As pessoas sequer assumem de falar, não é normal não ter dinheiro. Então vamos lá, travou? Acho que não travou não, tá normal. Todos os dias a gente faz o trabalho de vendas na escola. Todos os dias a gente oferta para milhares de pessoas a oportunidade de mudar de vida. Só quem já foi ou quem é aluna do Panteras, da escola de empreendedorismo, sabe o quanto aquele projeto leva a minha vida, a minha alma lá dentro. E todos os dias tem pessoas dizendo, ai, mas eu não tenho dinheiro.
Ai, mas eu não consigo. Ai, mas agora não dá. E essas mesmas pessoas que às vezes falam que não tem dinheiro pro Panteras, que não tem dinheiro pro Panteras Negras, são pessoas que depois eu olho, eu passo no Instagram, eu passo em algum lugar e essas pessoas estão comprando coisas que não precisam para agradar pessoas que elas nem gostam. E esse assunto é sério. Porque o endividamento, se a gente começar a tratar ele como doença, a gente vai começar a entender que existe uma raiz emocional para sua dívida. E enquanto você não curar a raiz emocional da sua dívida, você pode fazer muito curso. Você pode comprar muito livro. Você pode comprar o carro, o papagaio, o periquito, casar com quem você quiser, que ele não vai sair do seu campo. E foi isso que eu entendi. A primeira etapa quando a gente está endividado é a gente acreditar que a gente precisa fazer mais dinheiro. A gente está endividado e a gente fala assim, ah, se eu ganhar mais, se eu trabalhar mais, se eu fizer mais, eu vou resolver minhas dívidas. Deixa eu te contar uma coisa, não vai. Porque enquanto você não encontrar a verdadeira raiz dessa dívida, quanto mais dinheiro você faz, mais endividado você fica. Sabe como assim? Quando eu comecei o meu processo de endividamento, eu devia ter uns 19 anos. E durante o meu processo de endividamento, eu recebi um salário mínimo, que na época, pode dar risada, era R$150 um salário mínimo no Brasil. Né? Afinal, foi logo que o Brasil transformou o cruzeiro novo, enfim, sei lá, em real. Então, o real valorizou, era muito valorizado e, ponto, o salário mínimo era na faixa era menos de R$500. E naquela época, eu já conseguia fazer uma dívida de 1.000. Ou seja, eu já conseguia ter uma dívida que era o dobro do valor que eu fazia trabalhando. E aí eu entrei nesse primeiro erro do endividado. O endividado, ele acredita que ele precisa fazer mais dinheiro para zerar as dívidas. Vamos ver se tem gente honesta aqui. Quem aqui acredita nisso? Quem aqui acredita que para quitar a dívida, você precisa fazer mais dinheiro? Escreve aqui para mim. E por que eu sei que isso é verdade? Porque é por isso que o marketing digital tá cheio de criança iludida. Porque a criança iludida, ela fala assim, eu vou pro digital e aí eu vou fazer muito dinheiro e daí eu quito as minhas dívidas. Eu vou pro digital porque lá é mais fácil de vender e aí eu quito as minhas dívidas. Ó as honestas aqui. Já vamos tomando consciência. Então, o que acontece? O primeiro passo do endividado, quando ele não olha para a raiz do problema, é ele acreditar que se ele fizer mais dinheiro, ele vai resolver as dívidas dele. Ah, já tem gente que descobriu que não, né? Pois é. E eu fui essa pessoa. Então, eu acreditava que eu precisava trabalhar muito, eu precisava me ferrar para fazer mais dinheiro. Porque quanto mais dinheiro eu fizesse, mais rápido eu zerava as dívidas. Acontece que não foi o que aconteceu. De um salário de 500, eu mudei para um salário de 2.000, depois eu fui para um de 5, depois fui para um de 8, depois eu fui para um de 20. Adivinha? A dívida crescia na mesma proporção do meu salário. Quanto mais eu aumentava o meu ganho, mais a minha dívida financeira aumentava. E por quê? Porque toda dívida financeira é uma dívida emocional. Anota essa frase. E eu vou te explicar hoje para você entender os níveis dela. Toda dívida financeira é uma dívida emocional. Se você não curar a raiz da emoção, você não cura a dívida.
E quanto mais você cresce de faturamento, quanto mais você cresce de dinheiro, mais culpada você fica. E quanto mais culpada você fica, mais emocionalmente distante daquele problema você vai ficando. Porque você vai ficando maior do que ele. Então, o seu sentir precisa atrair mais dívidas. Sá, você tá querendo dizer que o dinheiro, ele é energia. Sim, o dinheiro é energia. E ele é atraído pelo que você vibra. Então você pode ser muito inteligente, você pode ser um crânio, você pode ser uma pessoa extremamente estudiosa. Eu sempre fui. Mas onde estava o meu coração? Onde estava a minha vibração? Onde estava o meu sentir? Eu sentia que minha mãe me devia. Eu sentia que meu namorado XPTO me devia. Eu sentia que o meu patrão não era bom. Eu sentia um monte de coisa ruim. Quanto mais dívidas você acha que as pessoas têm com você, mais dívidas financeiras você faz. E é por isso que vítimas não prosperam. Enquanto você não encontrar a raiz das suas dívidas, você pode fazer mais dinheiro, você pode ganhar na loteria, você pode receber uma herança, que você vai dar um jeito de continuar endividada. E foi assim comigo. Então, lá em 2016, pare e faz um exercício rápido aqui comigo. Qual era a sua renda mensal em 2016? A minha renda mensal em 2016 era 20 mil reais. Eu era diretora numa empresa. E qual era o nível do meu endividamento naquela época? Mais de 300 mil reais. Por quê? Porque o endividamento, ele era proporcional à minha renda. Quanto mais a sua renda sobe, mais endividada você fica se você não tratar a raiz do endividamento. Então vamos descobrir por que você se endivida? Quem quer saber? E vamos lembrar, essa live só vai ficar gravada se a gente bater 100. Se a gente não bater 100, eu não vou deixar essa live gravada. Aí eu deixo só lá para as alunas da escola. Então vamos lá. Por que você se endivida? Eu entendi que se eu não tratar a raiz do problema, eu posso fazer muito dinheiro que eu vou ficar endividada. Certo? Beleza. Segundo ponto, você descobriu nessa live que estar endividado é uma doença. É comum, mas não é normal. Então, é comum as pessoas terem pressão alta, mas não é normal. É comum as pessoas estarem obesas, mas não é normal. O nosso estado normal é ter dinheiro para realizar tudo aquilo que a gente deseja. Esse é o nosso estado normal. O nosso estado normal é aquele estado de eu penso, eu crio, eu penso, eu crio, eu penso, eu crio. Esse é nosso estado normal. Ó, a Andrea colocou aqui, não sinto que ninguém me deve nada, duvido. Eu tenho tempo suficiente fazendo o que eu faço, que se eu te levar na sua criança emocional, você acha que ou seu pai ou sua mãe te deve alguma coisa. Mas eu aposto com você, quando você quiser, nessa live. Tenho certeza. E a gente vai chegar lá porque vocês vão entender os 4 níveis que fazem a gente ser endividado. Estou num ciclo de endividamento há 3 anos. Empréstimo em cima de empréstimos para manter o nome limpo. Preciso sair dessa roda de hamster. Jé, essa live é para você. Eu te vejo. Eu era você. Eu era empréstimo em cima de empréstimo, em cima de empréstimo. Nunca sujei meu nome.
mas eu também não tinha um momento de paz. Então bora lá, vamos ajudar a Andréia. Então a primeira coisa, e eu acredito que este grupo já venceu a primeira coisa, espero que esse grupo aqui que tá comigo já tenha vencido, é quando você se endivida de forma consciente. A primeira etapa do endividamento é a etapa da pessoa que não tem educação financeira. É aquela pessoa que não faz planilha, é aquela pessoa que não faz controle. Eu te vejo, Viene. Espero que essa live, então, te acalme. Tem cura, tá? Então, o primeiro nível que te faz endividado é você não ter educação financeira. Então, eu era advogada, eu era contadora, formada, com pós-graduação, mas eu era uma pessoa sem educação financeira. Eu era uma pessoa que não sabia administrar meus gastos. Eu não fazia planilha, eu não usava um aplicativo, eu não fazia qualquer tipo de controle. E por que eu não fazia qualquer tipo de controle? Porque eu não cresci vendo meus pais fazerem. E aqui vocês já vão começar a entender. Eu não cresci aprendendo isso na escola tradicional. A escola tradicional ficou me fazendo decorar tabuada. A escola tradicional ficou me fazendo decorar o número do pi. Eu aposto, se eu perguntar aqui, todo mundo sabe o número do pi. Quem sabe o número do pi? A pergunta é, eu uso isso pra quê? Fala pra mim. Porque eu acho que tirando quem escolheu engenharia, o número do pi na minha vida nunca serviu nenhuma. Então a educação tradicional não me ensinou a ter educação financeira. Então o primeiro motivo pelo qual você fica endividada, lá, viu? Vai aparecer 450, 3,14, 21. Se abusar, a gente sabe os 8 números do pi depois. Porque era 3,14, 21, 16. Pra quê, cara? Pra quê que a gente aprende isso? Essa é uma das coisas que eu mais pego no pé da escola dos meus filhos. Eu quero ver meus filhos aprender empreendedorismo. Eu quero ver meus filhos aprender a raciocinar e não decorar tabuada. Isso, por sinal, quem é mãe e pai nessa live aqui já devia estar se preocupando. Que lugar você está pondo seu filho para estudar? Então, o primeiro nível que você precisa, que talvez você tenha endividamento hoje, é o nível consciente. Você acompanha as suas contas? Hoje tem aplicativos, né? Esses dias eu passei lá para as Panteras Negras. Eu faço planilha, eu faço o controle num aplicativo chamado Mobilis, que ele mesmo puxa do banco, ele mesmo já puxa do cartão de crédito. Então eu consigo ter a visão dos meus gastos, das minhas coisas. Eu tenho um grupo no WhatsApp, eu comigo mesma, chamado Prosperidade. E todas as vezes que eu gasto alguma coisa, ó, passei ali no Hortifruti, gastei R$50, eu lanço no meu grupo Prosperidade. R$50 de Hortifruti, cartão Infinity azul. Pronto, eu já sei o cartão que é, onde foi, o que eu fiz. Então, a primeira pergunta, você faz a parte consciente para não ser endividada? Você administra seu dinheiro? Sabe, por que essa fase é tão importante? Porque dinheiro é energia e não aceita desaforo. Se você não olha para o seu dinheiro, por que ele vai ficar na sua vida? Você não senta na cadeira para fazer uma planilha? Ó, ontem era domingo. A primeira atividade, né? Eu faço minha parte com Deus, toda a minha parte ali espiritual. A minha primeira atividade pós o meu café da manhã é olhar para o meu financeiro. É olhar para o meu planejamento financeiro do ano, é olhar para os meus investimentos, é olhar para as minhas coisas. E aqui é um ponto muito importante. Quem tem dívida costuma não olhar para a dívida. E quando você não olha, você não reconhece. Vocês lembram que eu falei que eu era o pior tipo de pessoa?
Porque a pessoa que tá com o nome sujo, ela aceitou que ela tá com o nome sujo. A pessoa que é malandra, que fica dando olé nas pessoas, ela também aceitou que ela não tem dinheiro. Mas a pessoa que se engana, a pessoa que não olha para as contas, para as dívidas, vai doer, pode? Posso falar? Posso falar? Porque eu falei isso pra mim, quando eu tomei essa consciência. Essa pessoa é covarde. Ela tem coragem de gastar. Ela tem coragem de passar o cartão. Ela tem coragem de fingir viver uma vida que ela não pode viver. Mas ela não tem coragem de assumir a responsabilidade daquilo que ela mesma criou. Foram muitos anos sendo covarde. E covardes não prosperam. Uma pessoa covarde é aquela pessoa que vê algo que está errado e não resolve. Agora vamos lá. Por que a gente é covarde? Vamos entrar no ponto 2? Vamos entrar no ponto 2 da dívida? E aí, cadê a nossa amiga? Eu quero lá Ó, a Eviane já falou que ela não faz, então ela já tá descobrindo porque que ela tá endividada. Como que chamava a minha amiga que queria? Andréia. E aí, Andréia, como é que você tá no ponto 1? Conta pra nós. Você faz tudo isso? Você olha pros números, tem planilha. Isso, me ajuda aí, vai, me ajuda pra gente achar o seu. Vamos lá, você faz essa primeira etapa? Sim ou não? Conta pra gente. Então, a primeira etapa do endividamento é a educação, né? A primeira etapa é a educação financeira, é uma etapa, então, não faz corretamente, precisa fazer. Para sair desse lugar, precisa fazer. É uma etapa que a gente precisa tá sempre fazendo, então, não é fazer uma vez e nunca mais fazer de novo. Gente, o dinheiro na minha vida, ele tem, hoje, espaço. Ele pode entrar, ele pode se multiplicar, ele pode ficar. Então, quando você não tem dia, você não tem hora na sua agenda para cuidar do seu dinheiro, você está dizendo para ele que ele não é importante. Então, ele não tem por que ficar com você. E aonde ele vai ficar? Com pessoas que cuidam dele. Ele é uma energia. Quanto mais ele é cuidado, mais ele cresce. Se você não cuida, a energia vai embora. Então, essa é a primeira etapa. E aí, vamos para a segunda etapa. A segunda etapa é a etapa inconsciente, a etapa emocional da dívida. E aqui foi o que eu peguei ali com a Andréia. Toda dívida financeira tem uma raiz emocional. E não sou eu falando isso. São milhares de estudos. Tem PhD falando disso. Tem Prêmio Nobel de Física falando de Economia falando disso. Tem a Sociedade de Psicólogos falando sobre isso. Psiquiatria falando sobre isso. E o que acontece? Nós lidamos com o dinheiro da mesma forma que nós nos relacionamos com a nossa mãe e o nosso pai. Sai, explica melhor. Para um pouquinho e pensa. O que você acredita sobre a sua mãe? E o que você acredita sobre o seu pai? Pra gente, né, a gente entra mais profundamente nisso na escola, mas deixa eu trazer pra vocês como era o meu cenário. Eu acreditava que a minha mãe não tinha tempo pra mim. Eu acreditava que minha mãe trabalhava muito, que a vida da minha mãe era muito corrida e que a minha mãe não tinha tempo pra mim, pra conversar, e eu nunca tive uma relação muito boa com a minha mãe. Então, eu olhava pra minha mãe como uma pessoa extremamente esforçada, guerreira.
E tudo na vida da minha mãe era muito difícil. Olha lá, Andréia, já vou te dar a resposta. E tudo na vida da minha mãe era muito difícil, era com muito trabalho. A vida da minha mãe era uma vida de uma pessoa que saía de casa muito cedo, chegava de casa muito tarde, e era uma pessoa que não tinha tempo para descansar, não tinha tempo para os filhos. Então, como era o dinheiro para chegar na minha vida? Exatamente como a minha mãe. Eu não tinha tempo para descansar. O dinheiro não tinha tempo para ficar. O dinheiro era sempre no esforço, era sempre na raça, era sempre com muita dificuldade. Porque era assim que eu enxergava a vida da minha mãe. E aí, vamos lá como eu via o meu pai. O meu pai era uma pessoa muito serena. O meu pai era uma pessoa muito boazinha. O meu pai era uma pessoa querida. Sabe a pessoa querida? Meu pai era a pessoa querida. Meu pai era aquele, né, que eu achava bonito falar que eu era melhor amiga do meu pai do que da minha mãe. Sabe, o que isso tem a ver com dinheiro? Então, eu era aquela que emprestava dinheiro sem ter. Eu era aquela que era serena com todo mundo. Eu era aquela que ajudava todo mundo a fazer dinheiro, multiplicar dinheiro, menos eu. Eu era aquela boazinha. Eu tinha tempo para ajudar todo mundo a fazer dinheiro, mesmo que eu não tivesse dinheiro. Alguém conseguiu perceber que na vida adulta o dinheiro é a representação do que você pensa do seu pai e da sua mãe? Se você hoje julga o seu pai e a sua mãe, e julgar, gente, as pessoas acham que julgar é só pro lado ruim. Não é não, ó. A Andréia colocou aqui, pessoas muito batalhadoras. Então, você sempre vai precisar batalhar pelo dinheiro. Porque a partir do momento que você olha, né, como eu, que pra minha mãe era muito guerreira, ela era muito trabalho, era muito difícil. Pra mim, gente, precisa ser difícil também. Isso chama-se lealdade familiar. E eu vou abrir um parênteses e contar uma coisa pra vocês. Logo que eu quitei as dívidas, comecei a enriquecer. Esses dias eu tava com as Panteras Negras numa imersão. A gente finalizou a imersão e a gente ficou ali num happy hour, eu e as Panteras Negras. E eu contei pra elas, né, como foi o processo da minha última dívida, que chegou a 600 mil, como eu fiz a quitação dela, como foi o processo dela. E foi muito interessante eu lembrar dessa história contando pras alunas, porque essa história me fez ver a evolução da minha criança emocional com a minha mãe e o meu pai. E é essa a questão, né? Aqui, ó, a Bia tá falando, vejo minha mãe como uma coitada. Você vai ser uma coitada para fazer dinheiro. Eles conseguiram a muito custo. Você vai fazer a muito custo para ter dinheiro. E aí, por que eu tô contando isso? Porque em outubro do ano passado, não sei quem já tava aqui comigo no Instagram, eu passei 20 dias na Disney com os meus filhos. E foi uma viagem, foi minha família inteira, meus pais, minha irmã. E, gente, foi uma viagem extremamente próspera. Não foi uma viagem que eu me endividei para fazer. Não foi uma viagem que eu fiquei contando dinheiro. Não foi uma viagem que eu me limitei, né? Assim, foi a primeira viagem que eu fiz pra Disney. Tô abrindo meu coração pra vocês. Eu já fui pra Disney mais de 15 vezes. Na maioria delas, pegando empréstimo. Essa foi a primeira viagem que eu fui com liberdade financeira, com independência financeira. E quando eu voltei da viagem, eu falei assim pra minha irmã, tô me sentindo mal. E a minha irmã falou assim, por quê? Você comeu alguma coisa no avião, na viagem? Eu falei pra ela, não. Porque é como se eu não pudesse comemorar o fato de eu ter feito uma viagem tão próspera. E eu e a minha irmã, como a gente é sistêmica, como a gente estuda essa questão, né, do sistêmico há 4 anos já, na hora a gente pegou que era lealdade à minha mãe. A minha mãe nunca pôde fazer uma viagem sem tirar dinheiro de algum lugar. A minha mãe,
uma das primeiras viagens que os meus pais fizeram, eles levaram só a Suelen, só a minha irmã mais nova. E eu e o meu irmão mais velho, né? Sou eu, o Júnior e a Suelen. Eu e o Júnior, a gente ficou. Porque minha mãe não tinha dinheiro, minha mãe e meu pai, para pagar os 5. E ali, não é para você julgar meus pais. É para você entender por que eu estava me sentindo mal. Eu não precisei deixar um filho para levar o outro. Eu pude levar os dois. Eu pude comprar para os dois tudo que os dois pudessem ou quisessem. Eu não precisei deixar de fazer algo aqui no Brasil para estar lá. Então, a sua dívida emocional nem sempre é uma dívida emocional ruim. Nem sempre é porque alguém te deve alguma coisa. Às vezes é pelo simples fato de você não poder prosperar porque seus pais não prosperaram. Então, voltando, o dinheiro para você, entrada, significa o que sua mãe significa, a vida que a sua mãe teve. Até que você se torne consciente e decida fazer diferente. Naquele dia, volta da viagem, eu e a minha irmã decretamos que o nosso sucesso era o sucesso da minha mãe. Que todo esse dinheiro que a gente vem produzindo, que toda essa leveza, que toda essa abundância é em honra à minha mãe. Então, para mim e para Suelen não precisa mais ser difícil. Porque minha mãe já pagou. E aí eu te pergunto, que filha aqui não quer, que mãe aqui não quer que o filho tenha uma vida mais leve? E aí a gente contou isso pra minha mãe, o olho dela encheu de lágrima e falou assim, vocês são muito inteligentes. Eu espero que a vida de vocês seja cada vez melhor. E às vezes é isso que a sua criança tá esperando. Que a sua mãe e o seu pai falem que você pode fazer diferente. Que você não precisa trabalhar duro. Que não precisa viver endividado para ser igual eles eram. Porque já é permitido prosperar. Você já pode prosperar em homenagem a eles. Bora pro terceiro nível. O terceiro nível de endividamento é um nível que a gente chama de permissão. Você talvez não tenha permissão de ser diferente das pessoas que você convive. Lembra que eu falei que numa roda de cada 10 pessoas, 8 estão endividadas? Aí a pergunta é, com quem você está convivendo? Quem você está levando para sua casa? Quem são as pessoas com quem você conversa no WhatsApp o dia inteiro? E aqui, gente, foi a maior bolada, né? Na escola a gente chama de bola preta, quando tem um insight. Tem Pantera aí? Coloca a bola preta aqui pra gente. Pra quem tá chegando na live agora saber qual é o nosso símbolo de virada de chave ou de insight. A minha bolada foi a seguinte... A minha criança emocional queria ser amiga de todo mundo. A minha criança emocional gostava de estar com a casa cheia. Obrigada, Adri. A minha criança emocional queria estar repleta de amiguinhos. E qual foi a minha bolada, o meu aprendizado de que não é que as pessoas ricas ficam snobs. Pega essa bola, Pantera. Não é que as pessoas ricas, milionárias, são arrogantes. É que as pessoas ricas, milionárias, selecionam pessoas para sentar na mesa delas. E como a gente vive num país onde 78% está endividado, quem você acredita que um rico ou milionário vai escolher para sentar na mesa dele? Uma pessoa que também foca na solução, que também prospera, que também tem ideia, que também faz negócio, ou uma vítima? E por que eu falo que essa foi minha maior bolada?
Porque depois, né, desse último endividamento que eu falei pra vocês, eu fui uma pessoa que fui me fechando. Eu fui uma pessoa que foi deixando de conviver com centenas, gente, porque eu era a pessoa, pensa a popular, eu era a popular. Quem aqui me conhece há mais de 5 anos, tem alguém nessa live que me conhece há mais de 5 anos? Eu era a amiga de todo mundo, eu era a pessoa, que sempre tive a casa cheia. Eu era a pessoa que era churrasco todo final de semana. Eu era a pessoa que estava em festa todo final de semana. E o que foi acontecendo? Eu comecei a desenvolver minha mentalidade, a curar minhas dívidas, a me tornar uma pessoa mais próspera. E eu fui tendo dificuldade de sentar em algumas mesas. Eu tenho pessoas que eu adoro, pessoas queridas mesmo, pessoas que fazem parte da minha vida há 46 anos. E eu só falo com elas no dia do aniversário delas, no dia do meu aniversário, no Natal e no Ano Novo. Por quê? Porque são pessoas que só gostam de reclamar, são pessoas que só gostam de falar mal dos outros, são pessoas que sabem de fofoca, de tudo, de todo mundo, da família inteira. E eu fui me fechando. Por quê? Porque eu não gosto mais disso. Isso não faz sentido mais na minha vida. Eu gosto de falar de ideias, eu gosto de falar de viagens, eu gosto de falar de impactar pessoas, eu gosto de falar de desenvolvimento pessoal, eu gosto de falar dos livros que eu tô lendo. E aqui você vai entender que não é que o rico é metido. É que é uma parcela tão pequena de pessoas que focam na solução, de pessoas que buscam ideias, de pessoas que leem livros, de pessoas... É uma parcela tão pequena que parece que o rico é metido. Não é por acaso que só 1% da população hoje faz acima de 20 mil reais por mês. Porque grande parte, 99% da população... tem preguiça de ler. 99% da população quer enriquecer do jeito fácil, buscando atalho. 99% da população não tá buscando cura. Tá buscando o próximo hack, a próxima coisa. Ai, mas eu vou ficar rica no digital. Meu amor, se você não conseguiu ficar rica fora do digital, você não vai ficar rica no digital. E não é por mal. É porque a mentalidade para ficar rica fora do digital é a mesma mentalidade para ficar rica no digital. A inteligência emocional e as competências fora do digital é a mesma dentro do digital. Quem enriquece? Quem constrói mentalidade e inteligência emocional. Por quê? Porque são pessoas que saem fora do básico. Então, o terceiro nível das suas dívidas é permissão. E aí eu queria que você fizesse um exercício bem rápido, que na época ele me assustou, tá? Ele me assustou. Pega no seu WhatsApp, ou pensa aí, as 5 pessoas que você mais fala todos os dias. Pensa nessas pessoas, eu vou ler aqui um pouquinho. E aí, escreve do lado quanto essas pessoas fazem de dinheiro por mês. Ah, Sá, não tenho certeza. Não, mas você tem uma noção. Se a pessoa ganha 5 mil por mês, 10 mil por mês, 30 mil por mês, você tem uma noção. Escreve aí do lado. Depois você soma o valor das 5 e divide por 5. E dá uma média aqui pra mim. Eu gosto de ter a casa cheia de família. Eviene, eu também gosto de ter a casa cheia de família. Mesmo assim, até a família que eu chamo na minha casa, eu seleciono. Nem precisa enricar para ser vista como arrogante. Falei apenas sobre seus sonhos e ambições será taxada. Por isso é importante se afastar ou selecionar. É isso. Como eu falei, as pessoas acham que o normal é ser endividado, que o normal é ser pobre, que o normal é ser difícil. Então, quando você começa a falar que você sonha diferente, você já é taxada. Concordo total, Ângela.
Por isso que a gente não pode ficar falando nossos sonhos pra qualquer um. Falam mal da nossa... Gente, já falaram tanta coisa de mim, que eu era muito CDF, que eu era então. Aí hoje essas mesmas pessoas querem saber como é que eu faço. Por que você estuda tanto? Ah, vontade de responder é falar assim, pra ter uma vida diferente da sua. Ai, Senhor. Ai, ai. Hoje eu só falo com meu marido, filhos e fornecedores. E os fornecedores, na grande parte, para me cobrar. Então, Andréia, tá vendo como às vezes existe a diferença? Quem são as pessoas... Ó, pega quanto seu marido faz, quanto seu fornecedor que te cobra faz. Você não devia estar sentando em mesas de pessoas que façam mais dinheiro para que você tenha pessoas para conversar? Gente, entendam uma coisa. Às vezes, a gente tem... Eu vou fazer uma outra live sobre isso. Se vocês quiserem, me manda no direct se vocês querem que eu fale sobre isso. Existe o ego e existe o superego. O superego é aquele lugar que eu acho que eu faço tudo certo e que as coisas dão contra mim porque o universo está contra mim. Mas isso, no fundo, chama-se superego. Eu nem me coloco nos lugares com pessoas para me ensinar. Se vocês quiserem que eu fale mais sobre isso, vocês mandam aqui, porque eu já estive nesse lugar também. Então, tá, obrigada. Então, vamos lá. E aí, fizeram a média? Qual é a média que deu pra vocês? Hoje, se eu fizer a média das pessoas com quem... Então, assim, eu tenho as minhas alunas, que são meus clientes. Eu cuido dos meus clientes, né? Mas, assim, se eu fizer a média das 5 pessoas que eu converso... 5 pessoas que eu convivo, 5 pessoas que eu troco, a média da minha mesa hoje é 60 mil reais de salário. E aí, qual é a média da sua mesa hoje? E aqui é para você entender que você não tem permissão. Você não está se dando permissão. Você não se coloca no desconforto, porque entendam uma coisa, sentar na mesa de uma pessoa que a média é 60 mil reais, posso te contar? Mexe com o meu ego. Porque eu ainda não tiro 60 mil por mês. Tiro o próximo, mas não tiro 60. Então, quando eu tô na mesa com essas pessoas, eu percebo que tem coisas que elas fazem e eu não faço, tem coisas que elas sabem e eu não sei. E é por isso que eu falei que o superego ele não aguenta. Porque é desconfortável você sentar numa mesa que fatura mais que você. É desconfortável você perceber que você deveria estar fazendo coisas que você não faz. Então é mais fácil você sentar em qual mesa? Em qual mesa é mais fácil sentar? Conta pra mim. Que mesa que é mais fácil sentar? Ou na mesa que faz igual você ou na mesa que faz menos do que você. Porque na mesa que faz igual a você, você é igual a todo mundo, então não é desconfortável. E a mesa que você senta, que as pessoas fazem menos do que você é grande. Então, o nosso inconsciente, ele fica fugindo da mesa desconfortável. Ele fica fazendo você sentar em mesas iguais às suas ou menores que a sua. Olha quanta gente respondendo que é 0 a média das pessoas. Você nunca vai sair da dívida se você não tiver permissão para fazer dinheiro. Se você não puder sentar em mesas que fazem muito dinheiro. E isso, gente, ninguém me ensinou. Foi rasgando mesmo que eu aprendi. Foi aprendendo, na realidade, para falar que ninguém me ensinou, tem um livro que eu sou grata a ele. Eu sou grata a esse livro. Porque esse livro, ele me deu 2 tapas na cara, não uns 4. E quando eu li esse livro, em 2020, durante a pandemia, esse livro, ele me deu um acorda. Foi isso que o livro fez. O livro me deu um acorda. Que foi esse livro aqui, ó. Ele até caiu a hora que eu mexi a cadeira. Olha a quantidade de coisa que eu marquei nesse livro na época. Ele vai entrar lá no Clube do Livro. O ego é seu inimigo.
Esse livro foi um tapa na minha cara. Eu li ele em 2020. Mas eu entendi que eu só sentava em mesa de pessoas menores que eu. Porque assim eu ficava grande. Eu entendi que as pessoas que eu conversava, eu era a grande da mesa. Eu era que ensinava. Eu era que tava... Gente, isso não te prospera. Isso não te prospera. E aí, vamos pro quarto e último, que eu já passei da hora nessa live. Não batemos a meta, então não vou deixar a live gravada. E o quarto e último é... Você merece sair das dívidas? Responde essa pergunta pra você. Você merece sair das dívidas? E talvez o seu consciente vai falar, eu mereço. Mas o seu inconsciente vai falar, não mereço. Toda semana eu me proponho a fazer coisas que eu não faço. Toda semana eu falo que eu vou mudar comportamentos e eu não mudo. Toda semana eu prometo que vai ser diferente e não é. Parece que não. Mas cada promessa que você faz para você e você não cumpre, inconscientemente você acha que você não merece. E isso vai te impedindo de tomar o seu lugar. E quanto mais você promete coisas, e mais você procrastina coisas, e mais você deixa para depois, e mais você não faz, mais você vai se sabotar. Porque você não merece. Essa foi outra bola preta que eu tomei. E não é por acaso que foi nesse lugar que eu consegui quitar todas as minhas dívidas de uma vez por todas. O merecimento, ele vem do comprometimento com os seus sonhos. Se você hoje é uma pessoa que sonha, se você é uma pessoa que deseja uma vida melhor, as coisas melhores, mas você não é uma pessoa que se dedica diariamente a buscar essas coisas, você manda um recado para o seu inconsciente dizendo o seguinte: você não é merecedora. Você prometeu e não faz. Você falou que ia fazer e não cumpre. Você não merece. E era por isso que o dinheiro, ele vinha na força, ele vinha no cansaço, ele vinha no estresse. E ele não ficava. Porque no fundo, eu nem acreditava que eu merecia ser inteligente, que eu merecia ser rica, que eu merecia ser magra, que eu merecia ter um casamento incrível, que eu merecia ter minha maternidade. Mas isso aqui é papo para uma outra live. E por que eu decidi fazer essa live para vocês? Porque eu tô passando pelo mesmo processo de 4 etapas para vencer a obesidade. Eu tô com obesidade grau 2. E eu tô percebendo no meu processo de vencer a obesidade a mesma coisa que eu vivi no meu processo para vencer o endividamento. Eu tô percebendo que eu tenho falta de consciência de um monte de coisa. Eu tô percebendo que eu sou leal à minha mãe em um monte de coisa. Eu tô percebendo que eu fui criada para acreditar que eu não podia ser rica, magra, gostosa, bem casada e ter tudo. E é isso que eu queria trazer para vocês nessa live. Eu percebi que a minha criança tinha um monte de dívida. Quem tava comigo semana passada ouviu eu contando que eu fui para Campos do Jordão levar meu pai, né? Campos do Jordão é minha cidade de Natal. Eu nasci lá, morei lá até os 15 anos. E eu fui levar meu pai num médico.
E a gente chegou na cidade e antes da gente almoçar, eu fui na igreja, que fica ali no centro do Capivari. Chama Igreja de São Benedito. E quando eu fui entrar na igreja, meu pai e minha mãe foram entrar na igreja. Toda cidade que a gente vai, a gente entra numa igreja, apesar de eu não ser católica. E quando a gente foi entrar na igreja, eu me vi pequenininha, com 8, 9 anos, vestida de dama de honra pro casamento da minha prima. Gente, foi assim, ó, eu entrei na igreja, a cena voltou. Eu pronta, eu até fiquei de mandar pras panteras essa foto e esqueci, eu preciso achar, pedi pro meu pai achar. Dá trabalho pro meu pai, que daí ele ficou ocupado. Meu cabelo todo enroladinho, cheio de bigodinho, porque eu tinha cabelo liso, mas eu queria ter cabelo crespo, né? Coisas que a sociedade falava. E aí, no momento em que eu me vi, eu lembro que eu tava me sentindo linda. Eu tava me sentindo especial. Eu tava me sentindo, gente, uma princesa, pronta pra entrar no casamento da minha prima. E uma amiga da minha mãe chegou e falou assim: nossa, esse vestido ficaria tão mais bonito se você fosse mais cheinha. E as filhas dela eram bem obesas já. Só que eu só tinha 9 anos. Eu não entendi que ela estava me criticando para fazer a filha dela ser especial ou ser diferente. Eu não tinha a mentalidade que eu tenho hoje. Eu não entendi que não era sobre mim. Eu entendi que se eu fosse gordinha, as pessoas iam me achar mais bonita. Então, nem sempre aquilo que é ruim na sua vida adulta hoje foi ruim lá atrás. Às vezes você interpretou que se você fosse endividada, a sua mãe ia te dar atenção. Você interpretou que se você fosse mais gordinha, as pessoas iam te achar mais bonita. E se você não mudar a ressignificação dessas coisas, você jamais vai construir a vida que você sonha. Na hora que essa memória veio, meu olho encheu de lágrima. Foi assim, gente, foi automático, sem pensar, meu olho encheu de lágrima. E eu falei, olha só, por que eu prefiro ser gordinha? Porque uma infeliz, aos 9 anos, falou que eu teria ficado mais bonita. Só que detalhe, gente, eu tava me achando linda naquele dia. E talvez você não saiba, mas eu não fui gordinha a vida inteira. Eu vou postar nos meus stories uma foto minha com 19 anos pra vocês verem. Eu nem sempre fui gordinha. E aqui vão nascendo crenças, e aqui vão nascendo coisas, e aqui vão nascendo dores, e aqui vão nascendo traumas e mentalidades que fazem hoje você estar endividada. E eu superei essa parte da vida. E agora eu brinco com as minhas alunas que eu tô vivendo o processo em relação ao peso. E talvez você, diferente de mim, já viveu o peso. Agora você vai ter que viver o endividamento. A única coisa que eu gostaria que você saísse dessa live é com uma certeza. E se você precisar de ajuda, a Escola de Empreendedorismo, os meus conteúdos estão aqui para te ajudar. Não tenho dinheiro para entrar na escola? Fica no conteúdo gratuito. Toda segunda-feira eu tô aqui. E na hora que você parar de achar que o dinheiro é o problema, você vai arranjar um jeito de entrar na escola. E lá dentro você vai fazer o que as minhas alunas fazem, 30, 40, 50, 100 mil reais. Esses dias uma aluna bateu 400 mil reais no mês. Por quê? Porque a gente vira protagonista. A gente para de ser vítima. Então eu espero que você saia dessa live hoje com uma certeza. Estar endividada não é normal.
E eu espero que você pegue tudo que você ouviu aqui hoje e você transborde. E você passe para outras pessoas e você gere essa provocação nas pessoas. E que essas pessoas comecem a se questionar, como assim não é normal? Não é normal. Não é normal. E eu vou estar aqui todos os dias. Eu fui no conteúdo, eu voltei no conteúdo, eu mudei de conteúdo. E sabe qual é a verdade? A verdade é que é sobre isso que eu tenho que falar. A verdade é que não existe coisa mais linda no mundo do que ver minhas alunas endividadas se tornarem investidoras. Não tem coisa mais linda no mundo do que ver pessoas que não tinham dinheiro hoje estarem me ajudando a fazer programas de doação de dinheiro. Então, eu realmente espero que você hoje saia dessa live só com essa clareza. Não é normal. Combinado? Eu vou deixar até às 18 horas. Que bom, Andréia. Será um prazer ter vocês na escola. Gente, o link da escola tá na minha bio. Serão todas muito bem-vindas. A Bia ouvia, meu Deus, você é muito magra, o vento vai te levar embora. Pois é. E quantas crenças a gente ouviu. É que a gente hoje nem vai falar sobre crenças de dinheiro, né? Hoje eu queria falar sobre o endividamento. Mas a gente pode falar sobre as crenças do dinheiro e como elas te afetam hoje na vida adulta, para você, assim como eu, perceber que a gente foi criada numa bolha dizendo que o dinheiro era mal, que o dinheiro era o problema, que o dinheiro nos afastava de Deus. Nossa, o que eu mais ouvi, quem ouviu? Que o dinheiro te afasta de Deus. E para terminar a live, eu vou contar uma coisa para vocês. Quanto mais dinheiro eu tenho, mais próxima de Deus eu fico. Porque até tempo para Deus eu tenho hoje. Tá bom para vocês? Dinheiro é sujo. É graças a eu ter o dinheiro que eu tenho na conta hoje que eu posso levantar e ficar 1 hora servindo a Deus. Hoje eu fiz devocional, hoje eu fiz meu estudo bíblico, hoje eu fiz a parte com os meus filhos, hoje eu fiz minha meditação, hoje eu me conectei infinita mais, assisti 1 hora da escola da bíblica que a Betina tá fazendo no YouTube. Porque eu tenho dinheiro. Porque sabe como era a minha vida sem dinheiro? Eu levantava correndo, eu me arrumava correndo, eu ia trabalhar correndo, eu pegava estrada correndo, eu chegava sem café da manhã, sem dar bom dia pro meu marido direito, na época, né? Sem ver meus filhos, porque eu largava eles na escola. Então, assim, quem foi que disse que o dinheiro te afasta de Deus? Ou será que quando o dinheiro tá na conta, você passa a ter mais tempo para Deus? Mas esse é assunto para outra live. Já, tenho reunião com minha equipe agora. Um beijo. Então, a interpretação que o reino de Deus é dos pobres. A questão pobre de quê, né? Pobre de ego. Sem dúvida nenhuma, quanto menos ego você tem, mais no reino do céu você tá. Um beijo, panteras. Vejo vocês segunda que vem. E me mandem no direct porque valeu a pena essa live. Beijo.